Saravá Umbanda. Olá, galera. Novamente aqui o Bodoque do Caboclo. Então, na bodocada dessa semana, nós vamos falar sobre pontos cantados. Eu sou a Érica. Eu sou o Sanderson. E a gente representa a Fraternidade Umbandista Filhos de Aruanda. Lembrando aí a galera que nós temos o nosso blog, que é o www.nosnaumbanda.wordpress.com. Nós temos a nossa página do Face, a Fraternidade Umbandista Filhos de Aruanda. E aqui o Bodoque do Caboclo, que toda semana traz uma bodocada pra galera aí, com postagens semanais. Lembrando que o blog e a página a gente vai deixar anotado embaixo do podcast. Isso, quem quiser visitar, ler texto sobre Umbanda, pode encontrar lá. E também alguns comentários na página do Face. Então, pontos cantados. Para começar, o que eles são, hein? Eles são música sacra. O que quer dizer sacra? Sagrada. Normalmente, quando a gente pensa em música sacra, a gente pensa nas músicas católicas, eruditas e etc. Só que música sacra também é um sinônimo, é usado como sinônimo de música litúrgica. E o que vem a ser essa música litúrgica? São as músicas compostas e usadas especialmente em rituais religiosos. É o oposto de música profana. Música profana a gente escuta no nosso computador, a gente escuta das bandas que a gente gosta. O ponto cantado ele é um exemplo de música litúrgica. Então essa é uma definição geral. O ponto cantado especificamente, no que tipo de música litúrgica ele é? Aí a gente vai ter que lembrar das raízes da Umbanda e das afro-religiões de uma maneira geral, porque aí nós vamos buscar as raízes do ponto cantado lá nos rituais de pagelança, rituais xamânicos, seja aqui no Brasil, seja na África. A gente vai buscar nos ritos de nação. Então, essas são as origens do ponto cantado, não é isso, Sandinho? É. E os cuidados? Então, os cuidados. A gente só não pode ingerir bebida alcoólica. Ela tem os horários também para ouvir. Na nossa casa, por exemplo, o nosso ritual é de 6 da manhã até 10 da noite. Então eu não posso ouvir antes de 6 horas da manhã e nem após as 22 horas. Mas isso no nosso ritual, na nossa casa. E cada casa tem um procedimento. Exato, uma coisa muito importante, frisar a questão do não ingerir bebidas alcoólicas enquanto você está usando. É uma questão de respeito e é uma questão de segurança. Respeito por quê? Porque você está ouvindo uma música litúrgica, uma música sagrada. E por uma questão de segurança, a gente vai explicar mais para frente que os pontos cantados eles são tanto invocações quanto evocações. Então é importante a gente ter isso em mente, não pode beber enquanto está ouvindo ponto. E onde você pode ouvir ponto? Em qualquer lugar. Então aqui em casa a gente tem o costume de ouvir sempre durante o dia, dentro do carro, a gente ouve ponto o dia inteiro, misturado às vezes com músicas profanas, não tem problema nenhum, desde que você se lembre dos cuidados que você tem que tomar. Uma coisa interessante também é não ouvir pontos de Exu dentro de casa. É uma recomendação nossa, do nosso terreiro, que nós aprendemos lá. E por que não? Exu é do mal? Lógico que não, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente que é de Umbanda, a gente sabe que não é isso. Só que como o ponto cantado, ele evoca uma energia, a energia de Exu é uma energia densa. E é uma energia de guarda, vigília, proteção. Então essa energia densa, ela pode causar alterações no padrão de vibração da casa, interno da casa, que podem causar insônia, uma série de coisas. Então a gente quer essa energia também do lado de fora, porque ela é a energia protetiva, que vai impedir que coisas entrem dentro da sua casa e etc. Então, quer ouvir ponto de Exu? Senta do lado de fora de casa, coloca o ponto para rolar. Aí, enquanto você faz, sei lá, alguma atividade doméstica, enquanto cuida das plantas, faz como quiser. Evita de escutar dentro de casa. É interessante observar também, Sandinho, que na casa na qual nós pertencemos, a orientação geral é para não ouvir ponto de quimbanda em casa, fora do terreiro. Né? É claro que aí existem as orientações específicas, caso a caso, mas eu vou aprender a cantar e etc., avaliado caso a caso. Mas no geral, e especialmente para os médiums novos, que não têm cabeça firme, ou seja, que não estão no desenvolvimento mediúnico há tempo suficiente
para ter um controle da própria mediunidade, é não ouvir ponto de quimbanda por ser uma energia muito próxima da energia do encarnado. E para evitar descontrole do próprio médium. Aí é interessante a gente perceber que não é o ponto, o problema não está no ponto de quimbanda, o problema está no descontrole do próprio médium. Né, só uma observação nesse ponto, a Érica falou Exu, mas generalizando, na verdade, músicas de quimbanda. Pomba Gira não pode, Zé Pilintra, enfim, o que na sua casa for quimbanda, não convém ouvir dentro de casa. Exatamente. E como que esses pontos são feitos? Então são duas maneiras. Ou eles são dados pela espiritualidade e aí o médium recebe aquele ponto como intuição, ou eles são compostos por alguma pessoa, seja em parceria com o plano espiritual, por assim dizer, né? Via inspiração ou não. A gente pode citar aí Severino Sena, Sandro Luiz, Pedro. A mãe Lourdes Campos, pai José Valdivino, pai Jorge Aguiar, todos esses são compositores de pontos cantados mais recentes. E tem aqueles tradicionalzões mesmo, raiz mesmo, que a gente não consegue nem traçar de onde que eles vieram ou como que eles foram compostos. Mas as pessoas que... Existem pessoas envolvidas na curimba e no toque que compõem pontos cantados. E às vezes até pessoas que não estão envolvidas. A gente mesmo recebeu um maravilhoso que uma irmã do nosso terreiro, ela fez para a Mamãe Oxum, que é muito lindo. Então, são essas duas maneiras. Agora, quais são os tipos? Tem ponto para tudo, né, na Umbanda? Usa-se para tudo. Da abertura até o fechamento. A chamada dos guias que vão trabalhar, pontos de demanda, ponto de subida. Tem um ponto específico para cerimônias de casamento, cerimônias de batizados, né? É interessante a gente perceber, na Umbanda, normalmente, eles são usados na abertura para invocação, evocação, são usados também para firmeza e sustentação, demanda e subida, além de todas essas coisas aí que o Sandinho mencionou. O importante a gente ter em mente é que o mesmo ponto, às vezes, que é usado para invocação é usado para evocação. Invocar é quando você vai provocar ou propiciar que alguém tenha ali uma manifestação psicofônica ou de incorporação. E a evocação é quando você está chamando só aquela energia para estar presente ali e ninguém vai manifestar. Então, muitas vezes você usa o mesmo ponto. Você canta o ponto de caboclo, mas, por exemplo, quem está conduzindo o trabalho, seja a mãe ou o pai no santo, seja seus guias, eles viram e falam assim, ninguém incorpora, todo mundo só impõe as mãos. Através dessa imposição de mãos está sendo trabalhada a energia de caboclo com o canto do ponto de caboclo. Então a gente vê a importância do ponto cantado dentro de um terreiro. Agora, para tocar e cantar, precisa ser profissional? Não, não precisa. De jeito nenhum. É claro que um mínimo de afinação, conhecimento de ritmo, um mínimo e às vezes até um pouquinho mais do que o mínimo, especialmente no ritmo se a pessoa for tocar. São necessários. Só que não é para a pessoa se dedicar inteiramente àquilo 24 horas por dia. Mas ela precisa treinar. Porque ela precisa entender, primeiro, qual será o papel dela ali dentro do terreiro, que é um papel muito importante. Importantíssimo até. Dentro da Umbanda a gente chama Ogã ou atabaqueira, né? Dependendo da tradição e etc. Ogã, para vocês terem uma ideia, é uma palavra que significa chefe. Ele é o braço direito do zelador dentro da casa. Isso. Quando o chefe que incorpora no zelador está em terra, ele que olha e comanda o terreiro. Exatamente, porque ele vai ter a percepção do que está acontecendo ali na gira e vai observar qual é o ponto correto para ser tocado naquele momento. Precisa de um ponto de demanda, ou seja, de um ponto que vai dar sustentação para a egrégora da casa levar alguma entidade que foi puxada? Precisa de um ponto de firmeza? Ou seja, para facilitar ou de chegada, para facilitar a incorporação dos médiuns em desenvolvimento? Então é muito importante.
E são usados atabaque, agogô, outros instrumentos simples de percussão e, obviamente, a voz, que é um instrumento muito importante, porque quando a gente fala de ponto cantado, é interessante a gente perceber que eles estão presentes mesmo nos terreiros em que não se usa atabaque, né? Às vezes não tem os instrumentos, mas o ponto cantado se faz presente, como por exemplo, na casa Nossa Senhora da Piedade, que foi a primeira casa fundada pelo Zélio Fernandino de Moraes junto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Você quer falar um pouquinho dos três atabaques? Então, a curimba, ela é composta geralmente por 3 atabaques. Mas isso não é uma regra. A casa pode ter um atabaque, 2, 3. Ela pode ter 3 de um só tipo. Nós temos 3 tipos, que é o rum, rumpi e o lê. O rum, ele é o maior, o mais grave. O rumpi, ele é médio, ele é um pouco menor que o rum. Ele dá grave e agudo, ele é médio. E tem o lê, que ele é o menorzinho e ele é agudo. Mas assim, e aí vai de cada casa. Trabalha como quiser, pode trabalhar com 3 rum ou 3 rumpi, ou um de cada um. Eu acho, particularmente, fica mais bonita a curimba, fica mais firme. E é interessante a gente saber também, existe hierarquia entre os ogãs, entre os atabaqueiros? Existe. Só que isso depende da designação recebida dentro do terreiro, como que isso será organizado e designado pelas entidades chefes e pelos zeladores encarnados. E tem uma coisa que é muito importante. Às vezes chega aquela pessoa que tem uma noção maravilhosa de percussão, que toca muito, mas é uma pessoa que não tem firmeza, que não segue os preceitos, que não é frequente, não tem assiduidade na gira, não se importa em conhecer o ritual. Então, essa pessoa, por mais que ela seja o melhor musicista, essa pessoa não será colocado ou não receberá a responsabilidade de ser o primeiro ogã da casa. Porque o primeiro ogã não é apenas tocar, ele pode saber tocar o toque mais simples, que é o que ele vai adaptar, ou tocar nenhum toque de nação, conforme tem o Ijexá, Nagô e etc. Ele pode não saber tocar nenhum deles, tocar de maneira absolutamente intuitiva, mas é aquela pessoa que é assídua, que conhece o ritual, que procura entender, que procura ter firmeza mental, espiritual, seguir as recomendações do chefe do terreiro. Então, vai muito além da sua capacidade ou do seu conhecimento musical, não é isso? Isso, porque quando você está tocando, você está manipulando energia. E a manipulação de energia, ela não entende se você toca muito bem ou se você toca mal. Ela entende a energia que você movimenta de acordo com suas ações dentro e fora do terreiro. A seriedade que você leva o ritual, o cumprimento dos preceitos, a sua firmeza com os guias da banda que te carrega. Isso são exemplos. Exatamente. É interessante a gente perceber que no canto e no toque são movimentadas energias de uma vibração que a gente da fraternidade entende como catalisadora enfraquecedora. Ou seja, ela tanto vai propiciar, conduzir essa energia de maneira que as forças sejam fortalecidas ou que as forças sejam enfraquecidas. Se tiver entrado uma força de demanda dentro do terreiro, ou se ela tiver sido trazida para ser tratada, ela tem que ser enfraquecida, ela tem que ser paralisada para ela ser tratada. E quem vai fazer isso é quem está movimentando essa vibração catalisadora enfraquecedora, que é a curimba do terreiro. Outra coisa importante, mulher toca, na Umbanda, toca. E temos exemplos de mulheres que tocam muito bem, muito comprometidas. Sim. Então, na Umbanda não tem essa proibição. É uma proibição que existe nos cultos de nação, notadamente no candomblé, em que as tarefas são muito divididas por gênero. Então, tem tarefa que é de mulher e tem tarefa que é de homem. E as coisas não se misturam. Né? Então, até mesmo o uso da palavra ogã, às vezes tem quem critica o uso dela na Umbanda, falando que não se pode usar porque ela vem do candomblé. Eu
pessoalmente, humildemente, discordo, porque a palavra Ogã, ela vem junto com a diáspora e ela vem crescendo e sendo usada dentro de todas as religiões que vieram como fruto dessa diáspora negra. A Umbanda, ela não nasceu com o Zélio, é isso que a gente tem que ter em mente. Ela foi institucionalizada pelo Zélio, e isso é uma coisa que a gente pode tratar em outro podcast, que foi muito importante e que, graças a esse movimento, nós estamos aqui. Mas a Umbanda, ela tem raízes, a palavra Umbanda, ela tem raízes que podem ser traçadas lá no Kibundo, na África. Então a Umbanda, enquanto religião, ela veio crescendo junto com as demais. Então a mulher toca assim, e como religião que cresceu junto com as demais, ela tem o seu próprio uso da palavra Ogã. É isso que é interessante a gente perceber, né? Agora, como conclusão, então, a gente pode falar que o ponto cantado é a música sacra, é a música litúrgica, tocada para os orixás e para os guias e com muitas funções. Lembrar que isso é responsabilidade e força. Se foi dada essa responsabilidade para você e se você canta no terreiro, na curimba, saiba disso, tenha consciência da sua responsabilidade. E se você não é da curimba, aprenda a tocar e bater palma. Você canta e toca. É, exatamente. Ou canta só, que é o meu caso, né? Então, se você não é da curimba, você é um irmão da corrente, aprenda a cantar os pontos, porque é muito importante, você ajuda a gerar energia e tenha respeito, né? Os nossos pontos merecem respeito, eles são músicas sagradas e eles são músicas litúrgicas. Os pontos e o instrumento. O instrumento também exige certos respeitos. Não pode ficar debruçado sobre o atabaque, não pode deixar objetos em cima do atabaque, né? Para tocar o atabaque, para limpar, ou antes de tocar, você tem que pedir licença. Exato. Mulher toca atabaque na Umbanda, mas em alguns rituais a gente sabe que existe uma vedação, né? No nosso terreiro, é coisa raríssima você ver mulher tocando. A gente tem alguns exemplos que já aconteceram no passado, mas no momento, por exemplo, não tem nenhuma mulher que toca. Eu só canto. E eu tenho um respeito tão profundo pelo atabaque que, como eu não recebi autorização de tocar, e né, não foi me dada essa autorização e nem pedida, na verdade, porque eu não toco, eu não encosto nos atabaques. Eu canto, eu fico do lado deles, mas eu não encosto neles por causa do profundo respeito, da reverência que eu tenho pela função que eles têm dentro do atabaque. Do mesmo jeito, dentro da curimba. Do mesmo jeito que eu não colocaria a mão em qualquer imagem do altar sem autorização, eu também não coloco a mão nos atabaques. Então é isso, né não, Sandinho? Isso. Semana que vem, então, pessoal, a gente volta com mais uma bodocada. Estejam atentos aí ao nosso canal.